Olá, bom dia a todos, uma ótima terça-feira para todos nós. E eu quero compartilhar uma palavra que está lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8. Escutem bem o que diz. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Sabe o que essa palavra me faz lembrar? Me faz lembrar muito os dias atuais. Nós hoje, se pensarmos um pouquinho, nós vemos várias filosofias, ou seja, nós escutamos vários pensamentos, não é? Se você entrar ali na internet, então, você vê várias filosofias, vários dizeres, não é? Várias coisas que até parecem te encorajar, até parecem ser boas, até parecem ser agradáveis. E realmente algumas realmente são, algumas realmente provém coisa boa. E eu digo isso porque por que algumas provêm coisas boas? Nós, enquanto cristãos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós escutamos, nós temos que ter uma base para saber se aquilo ali é proveitoso, edificante para nós ou não. E como nós vamos saber se aquilo que nós ouvimos, se aquilo que nós vemos, se aquilo que nós lemos, não é? Escutamos, é proveitoso para nós? Como que eu vou discernir se isso realmente é de Deus, é algo edificante para mim, ou se é algo que eu tenho que simplesmente ignorar, jogar fora, como dizem aí, entrar pelo um ouvido e sair pelo outro? Lendo a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras. Quando você conhece o Deus que te criou, quando você conhece aquilo, ou tende a conhecer, né? Porque nós não conhecemos tudo, mas quando você sabe da sua essência e você sabe e busca conhecer a palavra de Deus, tudo aquilo que vem até você, você deve confrontar com a palavra de Deus. E aí você vai fazer o equilíbrio, aí você vai ver, vai pesar, vamos dizer assim, e saber se isso edifica, se isso está de acordo, vai, não é? No caso, ser proveitoso para você, de acordo com a palavra de Deus. Você vai confrontar tudo que você vê, ouve, tudo aquilo que você lê, vai confrontar com a palavra de Deus para que você saiba se é edificante ou não. Ah, isso que eu escutei. Será que isso tem fundamento básico na palavra de Deus? Será que isso não vem contra a palavra de Deus? Será que isso Jesus Cristo diz de alguma forma parecida? Ou em alguma parte da Bíblia está escrito com relação a isso que eu ouvi, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu escutei? Eu digo isso porque eu vejo muito comum nós nos deixarmos levar por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós escutamos. Mas nem tudo que nós lemos, escutamos ou até vemos é edificante para nós. Muitas vezes nós lemos, nós escutamos, mas para o nosso conhecimento, para que nós saibamos aquilo que está posto, aquilo que está no mundo, mas não que seja de Cristo, não que é proveitoso. Se você pegar aí, você vai encontrar com certeza e já vai lembrar aí de exemplos, não é? De pessoas que adoram compartilhar mensagens, dizeres, enfim, que muitas vezes vão contra o evangelho. Só porque aquela parte parece ser boa, não quer dizer que seja boa. Não quer que seja boa, não quer dizer que seja boa para você. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas nos convêm. Como e quando sabemos que nos convém? Quando nós confrontamos com a palavra de Deus, quando nós vemos, será que essa é a vontade de Cristo? Será que isso vem edificar a minha vida? Será que isso não está indo contra a palavra de Deus? Será que isso não está confrontando de alguma forma a mensagem de Deus para mim? Nós não podemos nos enganar. A palavra de Deus diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua
por meio de filosofias e vãs sutilezas. Filosofias é tudo aquilo que, pensamentos, não é? Coisas que nós, homens, pensamos, que muitas vezes são da carne e que não vão nos edificar, que não vão nos trazer a essência de Deus, que não vão nos trazer e nem colaborar para aquilo que Deus quer na nossa vida. E simplesmente nós temos que jogar fora. Nós temos que ser bem taxativos e decisivos com relação a isso, porque senão nós nos tornamos presa fácil para o inimigo, para um tropeço, para cair, e muitas vezes não consegue levantar. Muitas vezes precisa de ajuda para poder se levantar. E muitas vezes até não entende o porquê caiu. É por causa, muitas vezes, dessas vãs sutilezas, não é? E a palavra de Deus diz mais, segundo a tradição dos homens. Não é? Nós temos que cuidar muito aquilo que é tradição humana, aquilo que é lenda, aquilo que não é de Deus, aquilo que é história, aquilo que é muito de costume, mas não dá créditos a Deus, a vida que Deus quer que nós tenhamos. Ainda diz mais, segundo os rudimentos do mundo, ou seja, são pilares basilares, são coisas experimentais. Rudimentos do mundo são coisas experimentais, são coisas que ainda estão a conhecer, são os primeiros conhecimentos. Então não sejamos apressados, não é? Em saber e conhecer só na superfície, nós temos que saber na íntegra se aquilo ali vai ser edificante para mim ou não. E não segundo a Cristo, ou seja, nós não podemos nos envolver com estas coisas, dizeres, filosofias, pensamentos, costumes, que são aqui deste mundo, que são aqui desta terra, que vão passar. Né? Mas nós temos que ver aquilo que não vai passar, que é a palavra de Deus. Ou seja, se alguém te falou algo, se alguém escreveu algo para você, ou se você leu alguma coisa, se você viu, se você escutou, você deve pensar antes de escrever, antes de dizer, antes de falar. Você deve pensar se isso tem alguma base bíblica, se isso tem algum fundamento bíblico para a sua vida, não é? Se isso vai lhe trazer realmente um ensinamento conforme, não é? De acordo com aquilo que Cristo também quer te ensinar. Porque do contrário você deve refutar, do contrário você deve ser surdo, do contrário você deve ser mudo, você deve ser cego para aquilo que vem e vai ser uma vã sutileza, uma vã filosofia, que mais cedo ou mais tarde vai ser pedra de tropeço para a sua vida. Então, não se deixe envolver com isso. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. E aqui estou dizendo ninguém, não é sentido de pessoa mesmo, né? É que o próprio mal. Muitas vezes escutamos alguma coisa e lemos alguma coisa e acreditamos naquilo. É fácil para o homem acreditar em qualquer coisa, não é? Você vê a Bíblia escrita há mais de milhões de anos. E ainda há muitos que duvidam, apesar de ter provas. Agora, se hoje, né, é muito fácil alguém chegar e falar qualquer coisa que não tem fundamento bíblico, ou tentar provar qualquer coisa e até mesmo provar alguma coisa, e todo mundo acredita. Né? Aqui eu estou usando uma hipérbole, né? Mas muitas pessoas acreditam. Muito mais em número acredito nessas coisas do mundo, nessas coisas que estão hoje sendo acrescentadas, do que na palavra de Deus. É muito mais difícil para muitos homens acreditarem na palavra de Deus, não é? E acreditarem nas novas ciências, nas novas coisas que estão surgindo. Com certeza, muitas coisas têm sim um fundamento, têm sim uma cientificidade, são comprovadas, devem ser levadas em consideração sim. Eu não estou aqui menosprezando nenhum conhecimento, mas nós temos que saber discernir aquilo que realmente vai nos edificar,
aquilo que realmente vai nos trazer benefícios conforme a palavra de Deus, e aqui benefícios espirituais, benefícios para a nossa vida, benefícios para a construção da nossa vida, para a nossa caminhada. Ou se aquilo simplesmente vai ficar na área do conhecimento. Eu conheço, mas eu não sigo isso, porque não me é edificante. Não é aquilo que eu creio conforme o Senhor Jesus veio nos ensinar. Então, que nós venhamos ser assim, um pouco mais, não é críticos, né? Porque criticar por criticar não adianta nada, mas que nós sejamos um pouco mais seletivos naquilo que nós lemos. O que você tem lido hoje? Não é? O que tem motivado você hoje? É a palavra de Deus? Ou são os livros seculares? O que tem motivado a sua vida hoje? É aquilo que o seu vizinho diz para você? É aquilo que o seu amigo diz para você? Ou é aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito? O que tem sido a importância na sua vida? O que você tem dado créditos? É aquilo que o mundo tem falado? É aquilo que as mídias têm mostrado? Ou é aquilo que a palavra de Deus disse para você? Que nós venhamos nos basear na palavra, nós venhamos ficar firmes na rocha. E tudo que nós vemos, vivermos, ouvirmos, escrevermos, lermos, que nós venhamos trazer e fazer uma análise, não é? Trazer para a palavra de Deus e confrontar com ela e ver, isso me edifica, realmente, isso tem um fundamento bíblico, isso também o Senhor Jesus nos mostra, isso também é de Deus, não é? Isso também vai me edificar, isso vai ser proveitoso para a minha vida. Agora, aquilo que não é, descarta antes que isso seja um tropeço para você, antes que você venha cair e muitas vezes não sabe onde caiu, nem como caiu e muito menos sabe ou consegue se levantar e sair daquele erro, sair daquele lugar confuso, não é? Muitas pessoas andam confusas com tantas coisas que estão lendo, mas estão esquecendo o primordial, a palavra de Deus. Estão esquecendo de que sua vida tem um princípio, não é? Tem um início, meio e fim, tem um propósito. Não perca este propósito, o propósito que Deus tem para você. Não se perca com vãs sutilezas, não se perca com vãs filosofias. Creia na palavra de Deus, tenha conhecimento sim, leia, busque, seja informado em tudo aquilo que você puder. Mas saiba que nem tudo vai ser bom para você, que nem tudo você tem que fazer, que nem tudo que dizem ou falam é para sua vida. Nem tudo vai te edificar. Muitas delas vão te destruir. Então que nós sejamos cuidadosos e que nós venhamos ter realmente em nosso coração o nosso maior tesouro, que é a palavra de Deus, acima de tudo, porque o primeiro mandamento de Deus é o que? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de todas as coisas é conhecer a sua palavra, é saber que Ele vem primeiro. Ninguém ama a Deus se não conhece a sua palavra, porque é a palavra dele que testifica dele. Aquele que diz que ama a Deus e não lê a Bíblia, não busca conhecimento nela, não conhece a Deus, não conhece. O próprio diabo sabe de cor toda a escritura do Senhor e mesmo assim não conhece a Deus. Então não é só ler, não é? Tem que se envolver, tem que estar em espírito, tem que falar desta palavra, tem que viver esta palavra. Não é fácil, nós estamos aqui no mundo em que nós temos muita carne, muito do nosso eu falando, muito do nosso ego, muito da nossa carne presente. Mas, como o apóstolo Paulo fala, nós brigamos, lutamos todos os dias contra a nossa carne, para que a gente venha permanecer, não é? Tentar fazer as obras do Espírito. E até o último dia em que nós estivermos aqui, que nós venhamos estar buscando, não é? Conhecer este mundo, este lugar, este Deus, para com o qual nós queremos viver a eternidade. Aqui é passageiro. 80, 90, talvez 100 anos, mas vai passar e passa rápido. Mas a eternidade não. São milhões e milhões de anos. É para todo o sempre. E nós temos que cuidar disso, dessa parte.
E eu estou falando aqui da salvação, né? Que é uma mensagem para outro dia e, na verdade, não se resume a uma mensagem, né? Também são várias mensagens, são vários conhecimentos, são várias as áreas, não é? Que Deus quer nos instruir aí para que nós venhamos ser aí e continuar, né? Sendo salvos até o último dia. Que o Senhor venha falar mais ao teu coração, tenha um ótimo dia e que a partir de hoje tudo aquilo que você ouvir, ver, escutar, né? Tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que passar ou vier até você, que você venha, opa, isso aí será que vai ser edificante para minha vida? Isso aí tem a ver com a palavra de Deus ou isso aí é uma vã sutileza, é uma vã filosofia, é algo de costume, é algo de tradição que não vai me acrescentar? Não estou dizendo aqui que todos os costumes e todas as tradições não acrescentam, muitas delas acrescentam, muitas delas trazem sim um fundo, não é? Tem ali uma base bíblica, se nós formos ver, tem uma base bíblica, mas tem muitas coisas que não tem. Tem muitas coisas que, me perdoem a palavra, mas eu chamaria de lixo e deve ser colocado no seu devido lugar, no lixo. Que nós, né, venhamos observar isso. Deus te abençoe e até uma próxima mensagem, se Deus assim quiser.